Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, acho que muita gente se identifica. Autossabotagem. Com certeza. Sabe aquela coisa de adiar o que é importante ou tomar umas decisões meio estranhas que afastam a gente dos nossos objetivos? Uhum. Mesmo querendo o contrário, né? Exato. O material que a gente analisou são trechos de O Fim da Autossabotagem e define isso de um jeito bem direto. É o ato de se colocar no caminho do próprio sucesso. Sim, é uma definição forte, mas precisa. E a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar por que a gente faz isso, né? E, claro, ver quais caminhos práticos essa fonte que a gente leu sugere para tentar quebrar esse ciclo. Vamos nessa? Vamos lá. Então, um ponto de partida que eu achei bem interessante nesses trechos é que a autossabotagem não é vista como, sei lá, uma falha de caráter. Não mesmo. É mais como um mecanismo de defesa da nossa mente, só que um que deu uma distorcida. Exatamente. É a mente tentando proteger, só que pelos meios, digamos, errados. E o material detalha bem algumas raízes para isso. Quais seriam os principais que o texto aponta? Olha, duas bem fortes são: primeiro, o medo do fracasso. Aquela lógica meio torta, né? Ah, se eu nem tentar para valer, eu não posso realmente fracassar. Faz sentido essa lógica distorcida. E a outra, que às vezes surpreende um pouco, é o medo do sucesso. Medo do sucesso? Como assim? É, porque sucesso pode trazer mais pressão, mais responsabilidade, tira a gente da zona de conforto, né? Pode até gerar julgamento dos outros. Nossa, é verdade. Então a mente pode acabar freando o progresso para manter a gente ali no território conhecido, mesmo que não seja o ideal. Mas, assim, a fonte também fala de outras coisas tipo baixa autoestima, Ah, sim. que leva a gente a evitar desafio para não confirmar aquela sensação de inadequação, sabe? Ou até uma necessidade de controle meio exagerada. Aí a gente evita o sucesso porque ele é meio imprevisível. Entendi. Então essa proteção pode vir de vários lugares, não só do óbvio medo de falhar. Exato. Perceber isso é crucial, né? Tá, e a partir daí, como que o material sugere que a gente pode começar a mudar esse padrão na prática? Ele menciona um mapa de reprogramação mental. É tipo um passo a passo. Isso, precisamente. Usam esse termo reprogramação para descrever essa reescrita mais ativa dos nossos hábitos, das respostas automáticas. E o primeiro passo nesse mapa é a consciência. Ok, Aquela história, né? Não dá para consertar um vazamento se a gente nem sabe onde ele está pingando. certo. E como ter essa consciência na prática? A sugestão prática da fonte é bem interessante. Manter um diário de autossabotagem. Um diário, É. durante uma semana mais ou menos. Anotar qual é o objetivo, qual foi o comportamento que sabotou e o ponto-chave. Qual foi o gatilho, um pensamento, um sentimento que veio antes? Ah, para identificar o que dispara o comportamento. Exatamente. Ajuda a mapear os seus padrões individuais. Faz todo sentido começar por aí, por essa clareza. Beleza, identifiquei o padrão com o diário. E o segundo passo, qual é? O passo 2, segundo essa análise, é a análise da função. Quer dizer, depois de ver o comportamento sabotador, investigar que serviço ele está prestando para você. Serviço? Como assim? Qual necessidade ele atende, mesmo que de um jeito ruim. Por exemplo, procrastinar pode dar um alívio temporário da ansiedade de ter que fazer a tarefa, né? Entendi. A função escondida. Isso. Entender essa função é chave para poder achar um substituto mais saudável, que é onde entra o passo seguinte. Compreendido. Consciência, depois entender a função, e aí como é que a gente troca o comportamento de fato? O passo 3. O passo 3 é substituir o padrão por uma microação. A ideia central aqui é trocar o comportamento que a gente não quer, tipo checar a rede social para não fazer o relatório, por uma ação nova, só que ela tem que ser ridiculamente pequena. Fácil mesmo. Ridiculamente pequena. Tipo o quê? No exemplo do relatório, a microação podia ser só abrir o arquivo, ou escrever uma única frase, ou se comprometer a trabalhar nele por, sei lá, 5 minutos cronometrados. Ah, entendi. O foco não é nem terminar. Não, é só quebrar a inércia, dar o primeiríssimo passo. Nossa, isso parece poderoso mesmo, porque diminui aquela barreira enorme para começar. Mas e os gatilhos? Eles vão continuar aparecendo, né? Vão.
O material fala em como lidar com eles de forma mais planejada? Sim, esse é o passo 4. Criar um plano contra gatilhos. Baseado na análise que você fez no passo 2, da função do comportamento antigo, Uhum. a ideia é definir antes uma ação alternativa específica para quando aquele gatilho que você já conhece aparecer. Ah, tipo se sentir X, então fazer Y. Exatamente. Se o gatilho para procrastinar é se sentir sobrecarregado, o plano pode ser, sei lá, fazer 3 respirações profundas e depois fazer a microação que você definiu no passo 3. Entendi. Ter o plano pronto aumenta a chance de não cair no automático antigo. Isso. Ok. Então temos consciência, análise da função, microação para substituir e um plano para os gatilhos. Falta o quinto passo, né? Como ele amarra tudo. O passo 5 é celebrar as pequenas vitórias. E isso, olha, é mais importante do que parece. Celebrar, tipo fazer uma festa. Não precisa ser algo externo. É um reconhecimento interno, consciente. Ao completar a microação, por menor que seja, a sugestão é parar um segundo e pensar algo como feito, dei o passo, ou ok, cumpri o que eu me propus agora. A análise que a gente viu explica que esse pequeno ato de autorreconhecimento libera dopamina. Isso reforça o novo caminho neural que você está criando. Ah, legal. Ajuda a associar o ato de começar, essa nova ação, com uma sensação positiva e não mais com aquele alívio rápido e meio ruim da evitação. Nossa, muito bom. Então, recapitulando o que essa análise toda traz pra gente. Vencer a autossabotagem não é um botão que a gente aperta e pronto. Definitivamente não. É um processo contínuo. É um processo, né? De autoconsciência, de prática deliberada. Mas agora a gente tem meio que um mapa, umas ferramentas. Identificar os padrões, entender por que eles existem. Exato. E aí substituir por microações, planejar para os gatilhos e reforçar com essa celebração interna. A gente deixa de ser só reativo, né? Exato. Passa a ter um pouco mais de agência sobre as nossas respostas. Exatamente. E sabe, essa exploração toda levanta uma questão interessante para a gente pensar depois. Qual? Se a autossabotagem muitas vezes vem desses mecanismos de proteção distorcidos, contra medos até que claros, como fracasso ou sucesso, que outros mecanismos protetores, talvez bem mais sutis, mais inconscientes, podem estar limitando o nosso potencial em outras áreas, mesmo onde a gente nem percebe um medo óbvio, assim. Boa pergunta. Fica aí, né? Algo pra gente refletir.